Boa noite, queridos irmãos. Todos são muito bem-vindos à Casa, à Comunhão Espírita de Brasília. Até aqueles que nos ouvem, nos veem pelo YouTube, na Rádio TV Comunhão. Que todos nesta noite estejam bem, alegres, relaxados, felizes. É o que nós desejamos, não é verdade? Então, estamos de volta, a nossa querida irmã Maíse está de volta e nós vamos reiniciar os nossos trabalhos a partir de hoje. E para iniciar o nosso trabalho, nós precisamos fazer uma prece, não é verdade? Uma oração para nós ficarmos mais disponíveis ao eflúvio que vem lá de cima, né? A ajuda que vem lá de cima. Então, vamos agora fazer uma prece. Quem quiser pode fechar os olhos, relaxar aí no banco. E eu vou dizer que nesta noite de retorno dos nossos trabalhos, aqui viemos perante o Mestre do Amor, rogar-lhe que nos abra os canais da percepção e assim podemos encarar e dominar as nossas más tendências. Vós nos ensinastes o amor verdadeiro através das vossas palavras, da vossa conduta irrepreensível para com os homens, mostrando-nos o caminho da luz e da perfeição. Porém, ainda somos fracos e nos sentimos impotentes para conseguir esse feito. Ensinai-nos, Mestre, a fortalecer o nosso coração com as lições que vós deixastes, como também possamos expandir esse amor em energias curativas e benéficas a todos os nossos irmãos. Agradeçamos ao Pai por esta experiência que estamos passando na Terra e contando sempre com o auxílio dos nossos queridos amigos espirituais, que nos trazem as emanações, os eflúvios do coração de Jesus. Que Dr. Bezerra de Menezes, o patrono desta casa e o nosso benfeitor, abençoe os nossos bons propósitos, para podermos juntos, com a força do amor e da caridade, tornar este mundo um pouco melhor e mais fraterno. Graças a Deus. Então agora eu vou passar a palavra para nossa irmã Maíse, que vai nos brindar esta noite com o título Generosidade. Então, Maíse. Meninos, vocês já viram que, para disfarçar as minhas perninhas que não funcionam direito, olha só onde colocar o púlpito. Vamos fazer essa experiência, porque daqui para cá não acontece nada, né? Não há queda, não parece assim que eu sou uma velhinha de 200, 300 anos, mas confesso a vocês que há meses atrás comecei a fazer pilates e só piorei. Eu digo isso para o meu professor de pilates, eu digo, gente, além de detestar, eu piorei, eu não sentia nada, eu estava sempre ótima. Depois que eu comecei a fazer pilates, cada dia dói uma coisa. Me lembrei de Eduardo Dussek, esse cantor e compositor querido, que hoje está afastado por Parkinson, já no estágio avançado, mas ele comentava um ano atrás que quando ele acordava e sentava na cama e reunia forças para levantar, ele pensava, está doendo tudo, então eu não estou morto. E é verdade, vocês, garotos e meninas da plateia, quando ficarem mais velhos, talvez eu não esteja mais aqui, quem sabe,
Vocês vão lembrar. Nossa, bem que aquela mulher falava que doía. E eu fico impressionada ao olhar na televisão as academias lotadas, com aquelas mulheres maravilhosas, aqueles homens bombados. Meu Deus do céu! De vez em quando alguém tem um ataque cardíaco e morre. Isso é verdade, tem acontecido, né? De vez em quando dá um piripaque. Mas a verdade é que, de anos para cá, ainda surge um outro problema. Você vai ficando mais velho, mas não tão velho como antigamente. Quando eu nasci, minha avó paterna tinha 50 anos, era uma senhorinha. E hoje você diz, eu tenho quase 70. Muito moça! E os médicos danados ainda dizem, não, mas você está ótima. Que ótima, gente! Mulheres, aqui entre nós, meninas, quando você acorda, vai ao banheiro, se olha no espelho, você está ótima? Juro, eu espero que você esteja. É de todo o coração. Eu desejo muito que você esteja. Que você não olhe para você como eu me olho e, meu Deus, eu não tenho 68, eu tenho 98. Porque aparece tudo. E aí é interessante como as pessoas querem nos confortar. Por isso que a gente está falando hoje de generosidade. Eu não tenho no meu rosto pé de galinha aqui em torno dos meus olhos. É impressionante. As mulheres dizem, mas você não tem pé de galinha. Ou melhor, você tem todo o resto, mas pé de galinha não. Meus amigos, hoje lembramos, para começar, a falar disso que é tão fácil ao mesmo tempo, tão difícil, que é generosidade, que é algo que nos impulsiona para sermos nobres com o outro, para entendermos o outro, para aceitarmos o outro, para sermos de verdade aquilo que Jesus nos propôs quando esteve na Terra. E eu me lembro de Madonna, e vocês sabem que eu começo hoje falando dela, porque há anos atrás, poucos anos, eu comentei numa palestra que ela tinha a minha idade. E foram os únicos e-mails desaforados que eu recebi na minha vida. Porque as fãs de Madonna e os fãs, inconformados de eu ter dito que ela tinha a minha idade, não aceitando a realidade. Eu faço aniversário em dezembro, ela em agosto seguinte. Então, eu nasci em dezembro de 57, fiz 68 anos, e ela vai fazer 68 anos em agosto deste ano, porque ela é de 1958. É claro que eu não posso me comparar com ela, gente. Né? Eu não tenho o dinheiro dela, dos pés à cabeça ela já se transformou. Agora, de vez em quando, um bailarino dela diz que o que ela leva de tombo, aí eu me identifiquei. Falei, meu Deus, a perninha dela também já não é 200%, com certeza. Mas, há muitos anos atrás, essa história é para me reconciliar com ela. Há muitos anos atrás, ela morava num prédio e ela tinha chegado na cidade para tentar ser alguém. E ela ficava tão triste porque ninguém dava oportunidade para ela. Ela, então, uma menina ainda, ela resolveu, para passar a tristeza, cantar. Ela, quando chegava no apartamento que ela alugava, ela começava a cantar. Cantava. E um dia, sem dinheiro para pagar o aluguel, recebeu do proprietário do apartamento uma palavra decisiva. Ou você paga os 4 meses que você está devendo, ou rua. E ela ficou desesperada, porque ela não tinha nem para comer, quanto mais pagar os 4 meses que ela devia de aluguel. Mas, para sua surpresa, quando ela atravessava o corredor do prédio, uma senhora que morava no andar de baixo a segurou, colocou uma quantia em dinheiro na mão dela e disse: pague o que você está devendo ao proprietário. Ela nunca tinha visto aquela senhora. E ela perguntou, mas por que a senhora está me ajudando? Porque meu marido morreu há meses atrás e eu fiquei tão triste, mas fico alegre quando ouço você cantar. Vá em busca do seu sonho, não deixe que nada te impeça.
Eu não sei quanto que você está devendo de aluguel, mas eu acho que o que eu estou colocando na sua mão vai poder te ajudar. Anos depois, já famosa, ela se lembrou daquela senhora e ficou sabendo que ela morava ainda no prédio. Ela comprou, Madonna, comprou o prédio e chamou a senhora e disse: a partir de hoje, tudo é por minha conta, até o último dia da sua vida. E foi o que aconteceu. E a senhorinha viveu mais 20 anos. E ela amparou essa senhora de todas as maneiras. Porque naquele momento, o triz da vida dela foi o dinheiro que aquela senhora lhe deu, que conseguiu fazer com que ela continuasse na cidade e encontrasse, enfim, o destino que ela queria. Quando Jesus veio à Terra, de tudo que nos ensinou, de tudo que propôs aos apóstolos, generosidade comandava. Porque era preciso aceitar o outro como ele era. Era preciso não ter preconceito. Não, vocês imaginem hoje, quando por dia no Brasil 4 mulheres são assassinadas, e a gente convive com isso, o que era a mulher na época de Jesus? Era nada. Não significava nada. E Jesus chama a mulher para o seu evangelho, para o trabalho que ele queria desenvolver no coração das pessoas, que era simplesmente amar e proteger os idosos, os órfãos, aqueles que não tinham ninguém. Contam os espíritos que quando ele era bem pequeno, garoto, criança, para ser amigo dele, era preciso que a pessoa, a criança, que quisesse fazer parte do grupinho dele, não maltratasse nenhum animal. Essa era uma das coisas que Jesus, menino, ensinava a respeitar a vida em todas as suas manifestações. E é claro que quando somos generosos, em geral, somos generosos com aqueles que amamos. Às vezes somos tão generosos que fechamos os olhos para graves defeitos que, como tutores ou pais e mães, nós precisamos corrigir. Ah, mas fulano é tão bom, fulano é tão simpático, fulano é tão agradável. Mas com quem convém a fulano? E nós precisamos ter discernimento para entender que generosidade não vê circunstância difícil, simplesmente se manifesta. Se manifesta numa palavra nobre, no esquecimento do mal, no silêncio, nos colocando sempre à disposição daqueles que nós realmente podemos auxiliar, ou se não podemos, deixar a imagem para o outro de que se ele precisar, nós estamos ali. Generosidade é quando você vê antes as qualidades de alguém, para depois pensar no que a pessoa precisa modificar. Os espíritos amigos diziam através de Chico Xavier: é preciso aceitar a pessoa como ela é, para que ela se torne melhor. Porque a pessoa que não é aceita como é, ela já se vira de costas para nós e já não nos procura na sua hora de necessidade. Imagine se os mentores espirituais das casas religiosas, de todo lugar onde há necessidade e solução, se essas pessoas invisíveis aos nossos olhos, que nos apoiam e abençoam, não fossem generosas conosco. Nossa, lá vem fulano. Não, fulano eu não ajudo. Fulano eu não ajudo porque ele é muito complicado, deixa fulano de lado. Aí vem Beltrano. Beltrano também tem defeito. Eu me recordo, isso aconteceu há muitos anos. Um rapaz entrou para tomar passe e não me lembro mais o dia, nem o grupo, mas ele saiu indignado do passe. E ele estava apoplético. E perguntamos por quê, o que tinha acontecido, se ele tinha sido destratado por alguém dentro da cabine. E ele disse: não, é que o moço que me deu passe me deve dinheiro.
Nunca me esqueci disso, porque o cara estava indignado, porque ele achou que se a pessoa devia dinheiro, não podia ser passista. Ô, meus amigos, se não é a generosidade do mundo espiritual nos propondo trabalho no bem, nós estaríamos muito longe daqui. Porque a proposta da vida é sempre que nós trabalhemos para o melhor, que nós transformemos a nossa vida. E se nós não fizermos por nós mesmos, ninguém fará. Nem o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não pode arcar com a nossa falta de vontade, a nossa tibieza, palavras que hoje as pessoas nem sabem o que significa, o pessoal mais jovem, mas que continuam atuais. Não adianta criar novas palavras para falar das mesmas coisas, que é sempre a nossa necessidade de estender o nosso braço para o outro, de olhar o outro e envolvê-lo no nosso desejo real de que ele seja feliz. No ano 2000, o ator Robert Downey Jr. foi preso por posse e uso de drogas. Ele vivia uma situação de desequilíbrio enorme que durou muito tempo e ele aprontava. Então chegou uma hora que, mesmo sendo um ator relativamente conhecido, ele ainda não tinha tido seus grandes sucessos, mas não havia juiz que pudesse liberá-lo das suas responsabilidades difíceis. E chegou uma hora que ele encontrou um juiz que disse: vai ficar na cadeia por um bom tempo, não importa quem você seja. E o guarda que o segurou, que o algemou e o levou até a cadeia, disse a ele: como é que eu vou chegar em casa e dizer ao meu filho de 9 anos, que não perde um filme seu, que você está preso, que você vai passar um bom tempo preso? E Robert Downey estava tão para baixo que, quando se viu dentro da cela e o guarda fechando a porta, disse: eu não sei como você vai fazer, mas eu realmente quero desistir de tudo. Eu não vou conseguir sair do buraco onde eu estou vivendo. E o guarda, com um sorriso triste, se afastou. Mas quando Robert Downey saiu dali, lembrou do que esse guarda tinha dito sobre o filho dele e de todas as formas buscou ajuda. Em 2008, lhe oferecem um filme que ninguém queria aceitar, o papel do Homem de Ferro. E foi aí que ele tornou a sua carreira essa caminhada vitoriosa que ele tem até hoje. É um excelente ator. Quem já assistiu o filme sobre a vida de Chaplin, que ele fez, Charlie Chaplin, no filme, sabe disso. Excelente ator. Mas a droga quase acabou com a vida dele e com a carreira dele. Mas, quando ele ganhou muito dinheiro, ele procurou saber, 20 anos depois, onde estava aquele guarda. E soube que o guarda tinha se aposentado e vivia simplesmente numa casa humilde com a sua aposentadoria de guarda. Ele achou o endereço, foi até lá e, para surpresa do guarda e do filho dele, agora um homem adulto, ele entrega o envelope com $2 milhões. E o guarda, depois de desmaiar e voltar do desmaio, disse a ele: mas por que você está me dando esse dinheiro? Ele disse: porque quando eu não acreditava mais em mim, você me contou que seu filho acreditava. E daquele dia em diante eu não me esqueci disso. E a generosidade que você acha que eu tenho, nada mais é do que retornar a você aquele momento em que eu tinha tudo para até tirar a minha própria vida, mas você me incentivou a tentar novamente.
Essa generosidade de pessoas que ganham muito dinheiro e que vão atrás daquele que um dia deu força quando a pessoa nada tinha. Antônio Bandeiras, esse homem bonitão, ele não tinha comida. E uma senhorinha, todo dia, fazia um prato e discretamente colocava perto dele, porque sabia que a única refeição que ele ia fazer era aquela. Ele que ainda buscava, na época, um lugar no cinema, ser reconhecido. E ele foi atrás dela depois. Lembrei de Clint Eastwood. Meu Deus, tem homens que a gente fala devagar. Meu Deus! É o último homem de Hollywood realmente lindo. Ah, o Brad Pitt. Gente, 10 encarnações para Brad Pitt ser um Clint Eastwood. Gente, meu Deus. Ah, e aquele rapaz, o Malcolm McDowell, quando ele apareceu, é o novo Paul Newman. Eu cheguei a ter um acesso de tosse. Falei, o quê? O novo Paul Newman? Vamos devagar, pelo amor de Deus. Mas a verdade é que Clint Eastwood, aos 66 anos, vivia o seu auge. Ele tinha sido descoberto pelos diretores de Hollywood, não só pelo ótimo ator, mas ele só fazia faroeste, mas agora convidado para outras coisas, e sempre brilhando. E, cá entre nós, né, bonito assim, não precisava nem falar. Mas, aos 66 anos, no auge, ele desapareceu por 3 anos. Você podia bater na porta dele, você podia procurar por ele para fazer o filme mais extraordinário do mundo. Não posso, não posso, não posso. 3 anos depois, ele reaparece. Agora sim, estou de volta. E aí perguntaram, o que você fez nesses 3 anos que ninguém sabia de você? Eu fui cuidar da pessoa tão importante para mim, da minha mãe, com Alzheimer. Ela já não me reconhecia, mas todo dia, morando com ela, eu lia o jornal para ela, mesmo sabendo que ela não sabia mais nem o que era um jornal. Todo dia, eu e ela cuidávamos das rosas do jardim. Todos os dias, eu fazia o almoço para ela. E nos 3 anos que ela durou, até morrer com 90 anos, Clint Eastwood cuidou da sua mãe de todas as maneiras, mesmo sabendo que ela morreria sem reconhecê-lo, sem saber que ele era o seu filho. Há generosidades na nossa vida que são, na verdade, o devolver aquilo de belo que um dia alguém nos fez. E há uma generosidade maior quando nós vamos até a pessoa que nunca nos ajudou e chegou a nossa vez de ajudar. Tem coisa mais confortadora quando um amigo ou uma amiga diz a você: qualquer coisa que você precise, me fale. Pode ser mentira, mas só de imaginar. É sério, é sério. Tem gente que mente, gente. Tem gente que mente, né? Eu já passei por dificuldade da minha saúde, que quando eu voltei para casa, depois de uma internação, encontrei recado no meu telefone dizendo: Maíse, tudo que você precisar, inclusive dinheiro, você pode contar comigo. Claro que só os amigos ricos é que falaram isso. Mas, meu Deus, você se sente confortado. Meu Deus, se eu precisar de alguma coisa séria mesmo, com certeza. E é claro, sempre existe aquele que, querendo ser generoso com você, te dá uma estocada. Ultimamente, as pessoas vêm conversar comigo. Maíse, eu estou usando Monjaro. E eu olho para a pessoa e digo: que bom para você. E a pessoa já está com aquele ar cadaverizado. Porque o problema das pessoas que usam as canetas emagrecedoras é que elas não têm uma pessoa que gosta delas de verdade para dizer: chega. Agora parou.
Porque as pessoas ficam horrorosas. E não estou falando do vulgo, não. Estou falando das atrizes de Hollywood. Apareceu, acho que no Globo de Ouro, a Nicole Kidman, ex-mulher do Tom Cruise, ela com um decote no vestido até o bumbum, se achando linda, mostrando o quanto tinha emagrecido. Meu Deus, horrorosa. Meu Deus, ela era tão bonita. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu. E é interessante, porque você emagrece do pescoço para baixo. Então, seu rosto vai ficando grande. Se você é orelhudo, Deus que me perdoe. Nossa Senhora, é quase trágico. Você já sabe logo. E prometo que se um dia eu usar o Monjaro, eu aviso a vocês. Porque, gente, tudo que chega pode ser extraordinário. E eu acredito que essas medicações para diabéticos, mas que não estão sendo utilizadas pelos diabéticos, seja o presente e o futuro. Mas tem gente que não está dando certo. Hoje, a televisão trouxe a notícia de que 6 casos de morte por pancreatite estão sendo verificados como o uso do Monjaro. Porque, é claro, é caro para burro. Inclusive, se eu usar Monjaro, vai ser por doação de alguém. Porque a insulina que eu uso, eu já reclamo do preço. E está lá. Fulana está em estado grave. Quantos anos fulana tem? 30 anos, linda. Mas teve que ser internada porque estava usando Monjaro. Ah, mas o Monjaro que ela está usando é do Paraguai. É por isso que ela está internada. Um grande amigo, que é médico, disse para mim que ele considera, até agora, né, gente, que o Monjaro e o que vem agora, depois do Monjaro, porque já vão lançar outro, que o problema qual é o Monjaro? Eu enjoo. Você emagrece porque você enjoa tanto que não tem como não emagrecer. Mas ele diz que vai surgir um agora, que o próprio laboratório, o mesmo laboratório, vai lançar, e ele considera que vai provocar uma revolução, tanto quanto a penicilina, quando surgiu, provocou. Eu quase desmaiei, gente. Porque o cara é um médico super respeitado, e ele me falou isso. Então, eu ainda comentei com ele, eu vou esperar a revolução acontecer. Porque quem tem insuficiência renal não pode usar o Monjaro, gente. Só se você for a cada 10 dias ao seu médico. Então, se você está usando sem supervisão médica, abre o seu olho. Porque é preciso, como tudo que nós colocamos no nosso organismo, de cuidado, de responsabilidade, e que alguém, um especialista, administre. Talvez seja ele aquela pessoa que vai dizer, agora para. Agora está ótimo. E é claro, as pessoas famosas, por exemplo, ficam ofendidas quando se diz que elas não estão lindas. Porque a intenção não é a generosidade para com elas, é a mentira mesmo. É você, porque uma coisa é ser generoso. Generoso é sempre aquele que nos diz a verdade que nós precisamos ouvir. E nem sempre é agradável. Mas, por isso, tanta gente foge do compromisso espiritual. Por isso, tanta gente eu vi ao longo dos anos chegar aqui, receber uma orientação séria, mas como não era conveniente ao que a pessoa pretendia, a pessoa saía dizendo que a médium era desequilibrada, que a comunhão era desequilibrada, e depois, anos depois, voltava chorando. Porque deveria ter seguido aquele caminho. Eu vi os amigos espirituais ao longo de anos nos trabalhos de tratamento físico-espiritual, que chamávamos de cura. Quando os enfermos perguntavam se eles tinham permissão, eles falavam a verdade. Eles não enganavam. E diziam sempre, além do tratamento que você faz aqui nessa casa, continue com o seu tratamento médico. Tome os remédios que o seu médico passar. Nunca vi um espírito dizer, nunca.
larga tudo e fica com a gente. Esquece a medicina da terra e fica só com o lado espiritual. Nunca. Ao contrário, quando a pessoa ameaçava deixar o tratamento médico, eles reforçavam a necessidade, porque era tudo concomitante. O tratamento espiritual e o tratamento do médico amigo. Mas é claro que quando não tinha que ser, também aconteciam coisas. Eu me recordo que quando eu tinha 19 anos, eu resolvi operar o meu olho direito, que foi estrábico desde que eu nasci. Eu tinha um estrabismo severo. E aí eu sei que meus pais queriam que eu operasse, e eu fui, então, ao Hospital das Forças Armadas, meu pai era militar, e pedi para conversar com o meu oculista, que era quem eu pretendia que me operasse, para diminuir o nível de estrabismo que eu tinha. E tudo certinho, combinado, cirurgia. Quando você tem 19 anos, você topa tudo. Mas os espíritos amigos diziam, não, mas não vai ser ele que vai te operar. Eu falei, gente, o que vai acontecer? Eu vou morrer? Não, não será ele. Pois o meu médico resolveu limpar os livros da biblioteca dele. Caiu da escada, quebrou os 2 braços. E aí eu me vi com toda a cirurgia marcada e não tinha médico. Aí eu fui até o hospital, pedi permissão para atravessar o corredor e fui olhando cada um dos cirurgiões, cada um na sua sala. Quando eu cheguei na frente de quem me operou, um amigo espiritual apontou para ele e disse, Maíse, ele tem um bom coração. E a generosidade do coração dele é a proteção que ele tem para fazer muito bem a você e a outros. E eu sentei na frente dele e falei, boa tarde, meu nome é Maíse, meu pai é fulano e o senhor vai me operar. Ele me olhou e falou, você é maluca, menina? Eu falei, não, o senhor vai me operar, está tudo pronto para o senhor me operar. E eu, muito iludida, falei assim, o senhor acredita em Deus? Ele disse, não. Eu dou sorte com um médico ateu. Dou sorte, dou sorte. Aí eu falei, não, não tem problema não, eu acredito. E 2 semanas depois ele me operou. E eu fiquei, na época, né, você ficava com o olho tampado. Mais 1 semana foi tudo retirado, os pontos foram retirados. E antes, quando eu estava na frente dele para tirar o curativo, eu disse a ele, olha, doutor, não importa o resultado, eu faria tudo de novo com o senhor. Ele, então, tirou, mediu, dos 65% que eu tinha de estrabismo, ficaram 15%. E ele ficou inconformado. Mas depois contou que quando ele me operou, ele viu atrás do meu olho uma cicatriz que só as pessoas completamente cegas têm. E ele não sabia explicar. E aí, muito emocionado, ele falou para mim, na sua religião, tem alguma coisa que faz assim? Eu falei, tem. E ele então contou que quando ele entrou, olha só o que é, gente, o pensamento. Quando ele entrou na sala cirúrgica, ele pensou assim, eu não acredito que você existe, Deus, mas por ela que acredita, eu já estava dormindo ali, deixe que dê tudo certo. Na hora que ele olhou, tinha um monte de braço ao longo do meu corpo todo. E aí ele começou a suar e o médico assistente disse, você está passando mal? Ele disse, não. Então, vamos operar. Ele, é mesmo, vamos operar.
E aí deu tudo super certo. E foi muito interessante, porque depois ficamos amigos. Todo ano, quando eu chegava lá para me consultar, a primeira coisa que ele perguntava: cadê meus livros de mensagem? Cadê as mensagens do Chico Xavier? Ele já partiu para o mundo espiritual, há anos atrás, morreu moço, teve um infarto fulminante na porta do hospital. Mas deixou uma lembrança extraordinária, porque ele realmente teve a generosidade de aceitar que existia o mundo espiritual, que existiam coisas que ele não entendia, mas que nem por isso deixavam de existir. Essa generosidade que nem sempre aqueles ligados à medicina têm é muito importante, porque isso abre o coração, a alma daquela pessoa para ser atendida pelos seus mentores na hora em que você vai se consultar. Não foi o único médico que cuidava de mim que morreu. Então, eu tenho médicos que dizem para mim: tem certeza que eu vou viver o suficiente? E eu digo: não, está tranquilo. Os que tinham de desencarnar já foram. E foram todos, graças a Deus, impactados por coisas que aconteceram e que os fizeram acreditar que nós não somos só matéria. Que aquilo que nós não enxergamos diuturnamente está conosco, nos envolve, nos abençoa. É a generosidade dos nossos mentores, daqueles a quem fizemos até coisas ruins, mas que ao nos perdoar se tornaram nossos amigos invisíveis. Imagine se Jesus tivesse selecionado as pessoas que podiam chegar do lado dele. Não tinha ninguém. Imagine se ele não tivesse abrigado no coração cada ser que o procurou. Pessoas, e nós não sabemos da missa a metade. Imagine as coisas que as pessoas não pediam ou não exigiam de Jesus. Mas cada uma recebia aquilo que era o melhor. Ele tinha principalmente a tarefa de nos dizer todas as maravilhas que nos deixou. E quanta coisa se perdeu. Quanta coisa extraordinária. Emmanuel dizia através do Chico: o que Jesus falou foi sublime. O que ele calou, o que ele não pôde dizer naquela época, ainda mais extraordinário. E é por isso que nós vamos sempre em busca dessa verdade da qual nós conhecemos um pedaço. O Chico contava a história de um homem muito rico, mas extremamente horroroso, egoísta. E ele estava uma vez numa padaria comendo e havia um menino faminto, tão pequeno, que olhava enamorado do pão, da bisnaga que ele estava comendo. E ele come aquela bisnaga quase inteira e pega o último pedacinho, o bico da bisnaga, e joga no chão poeirento. E o menino faminto se lança sobre aquele pequeno pedaço de pão e come. E ele virou as costas, foi viver sua vida, morreu num acidente, deixando tudo para trás, e se viu em grande sofrimento no mundo espiritual. Foi socorrido, recuperou-se, mas não tinha jeito. Ele tinha que voltar para a Terra. Mas quem ia recebê-lo como pai, como mãe? E ele vê no meio da escuridão em que vivia na pátria dos espíritos, pequena estrela. E os espíritos amigos lhe contam que aquela pequena estrela era a lembrança que aquela criança tinha do pedaço de pão que ele tinha jogado no chão. E adivinha como ele volta para a Terra? Como filho daquele menino, agora adulto, que o recebeu com carinho, intuindo que o filho que viria era alguém a quem ele devia uma pequena rodela de pão. Nós pensamos que não, mas a generosidade daqueles que foram nossos pais, não importa como foram pai e mãe para nós, nos mantém
na Terra, que é o nosso hospital escola. Então, se nós nunca dissemos, digamos em pensamento, se eles já partiram ou pessoalmente, obrigado, porque eu nunca vou saber os sacrifícios que você fez para que eu estivesse aqui. E é por isso que ser pai e mãe é tamanha responsabilidade, que se você não quiser responsabilidade, não tenha filho. Não tenha. Porque um dia vão te perguntar o que você fez dos filhos que te foram confiados. Ah, vão. Não duvidemos disso. Então, não quer? Não quer. Porque ser pai e mãe é ser generoso ao extremo. Quantas coisas nós deixamos de ter para nós e temos o prazer de dar para os nossos filhos. Quantas vezes nos excedemos em dar para os nossos filhos sem educá-los para saberem valorizar aquilo que têm. Quantas vezes nós não temos coragem de corrigir os nossos filhos e depois lamentamos amargamente as pessoas horríveis em que eles se tornaram. E a responsabilidade também é nossa. Porque é claro que você não quer ver um filho sofrer, mas você não quer ver um filho fazer sofrer. E é por isso que, se você não tem esse espírito de corrigenda, de educar, de tornar a pessoa responsável, não tenha filhos. Porque uma vez tendo, não é como o aparelho de som ou liquidificador que você pode trocar. Filho é para sempre, é para toda a vida e até além da vida. Minha filha tinha 12 anos quando foi à Disney pela primeira vez. Eu acordava de madrugada pensando, será que ela está coberta? Era na Disney, aproveitando, e eu em casa, pensando se ela estava coberta. Não tem jeito. Uma vez, pai e mãe, sempre a responsabilidade. Não queremos responsabilidade, vamos fazer outra coisa. Vamos ganhar muito dinheiro, vamos ser empresários, enfim, qualquer coisa. Mas colocar um filho no mundo vai significar, todos os dias, se preocupar com ele. Há muitos anos atrás, uma senhora aqui da plateia tinha perdido o filho num acidente de carro. E ela contava que ele morreu na estrada, mas em menos de meia hora a polícia estava na porta da casa dela para contar que ele tinha morrido. E ela, então, com os olhos cheios de lágrimas, naquela época, me disse, Maíse, o que mais eu lamento é que nunca mais eu vou ouvir a chave que ele tinha abrindo a porta de casa para me dizer, mãe, tá tudo bem, eu cheguei. Há coisas que nós carregamos para sempre e que são tristezas, saudades, que só quando reencontrarmos a pessoa na verdadeira vida aprenderemos a superar. Mas sermos generosos nas pequenas coisas nos tornará generosos para as grandes. Quando houver uma hecatombe em algum lugar do mundo, por que não ajudar? Quando soubermos que alguém está precisando de uma palavra, por que não telefonar? Mesmo que há anos nós não falemos com aquela pessoa. Quando nós soubermos que, de alguma maneira, a nossa presença vai acalmar um coração, vamos a ela. Ou então, se não formos, mandemos uma mensagem dizendo, olha, eu ainda não posso ser útil a você como gostaria, mas o meu coração está aqui. Quando nós olhamos com o coração, somos sempre generosos. Como Jesus foi, saindo das mais altas esferas espirituais e mergulhando num corpo. Aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu por um período junto a José e Maria, para depois iluminar a nossa existência para sempre.
Ele foi o grande generoso de todas as eras. E até hoje, com certeza, alimenta a secreta esperança de que nós não paremos mais o nosso processo evolutivo, sigamos confiantes e possamos chegar muito longe. Quando Robin Williams, que morreu em 2009, o tempo passa tão depressa que quando a gente fala as datas a gente se impressiona. Era um homem extraordinário, na beleza da sua arte. Nos fez rir e chorar com seus filmes, muitas vezes. Ele sabia que só com a sua morte, a sua esposa ia sofrer problema, porque ele tinha filhos do primeiro casamento. E ele sabia que ia haver uma briga pelo dinheiro que ele ia deixar, que não foi pouco dinheiro, não, foi muito. E ele, então, criou, sem ela saber, 8 anos antes de tirar a própria vida, um fundo que foi entregue a ela depois da morte dele. Ela estava ameaçada de perder a casa, os filhos do primeiro casamento querendo arrancar tudo dela, quando então o banco chama por ela e diz: olha, ele deixou para você esse fundo guardado. Era dinheiro à beça, para que ela nunca mais tivesse dificuldades. Ela quitou a hipoteca da casa, ela pagou as dívidas que ele tinha deixado, conseguiu sossegar os filhos dele, mas, para surpresa dela, ele havia deixado 50, não é 5 não, 50 milhões para a empregada, a faxineira, que por 23 anos havia trabalhado na casa dele. E quando ela, estupefada, foi chamada para receber o dinheiro, havia uma pequena carta junto que dizia: você cuidou da minha família, cuidou de mim, da minha casa, por 23 anos. Esse dinheiro não é generosidade, é simplesmente para que nunca mais você precise se preocupar se você vai pagar a faculdade do seu filho, se você vai ter como sobreviver dignamente. Foi muito dinheiro que ele deixou para ela. Mesmo assim, ele não conseguiu vencer a depressão, que era uma doença, na verdade, na sua alma. E acabou tirando a própria vida, mas não deixou de ser generoso com quem havia sido tão generosa, com ele, com a sua casa, com o seu ambiente. Por isso, meus amigos, às vezes, admiramos alguém, mas não sabemos o quanto de bem ele tem no coração. E se é dinheiro, ou muito dinheiro, que ele pode proporcionar, que seja. Mas para nós, que não temos 50 milhões, nos cabe a clareza, a alegria do nosso coração. Vamos abraçar a todo aquele que nós podemos ajudar. E aquele que nós não podemos ajudar, que o nosso pensamento vá muito longe no desejo de que a pessoa, não importam as lutas que são comuns a todos nós, estejam cada vez melhores. Pensemos sobre isso. Pensemos que essa é só uma das qualidades que nós podemos exercitar ao longo do tempo e chegar um dia no mundo espiritual e dizer: eu estou de volta, fui generoso como pude, agora me ensine a ser generoso aqui, na verdadeira existência. Eu digo ao meu professor de Pilates, ele é jovem ainda, pela lei natural eu vou morrer antes dele. Então eu digo, quando eu desencarnar eu vou organizar uma academia para o senhor lá no mundo espiritual, professor. E quando o senhor desencarnar achando que vai descansar, está perdido. Porque eu estarei lá. Lá ninguém tem corpo. Então vai ser uma maravilha fazer Pilates desencarnada. Ele é evangélico, mas é um rapaz excelente. E a gente faz aula enquanto ele lê para mim uns versículos e eu tiro umas frases para
incrementar aqui o nosso bate-papo. Em toda parte onde há um coração que crê, há o dever da generosidade. De, pelo menos em pensamento, envolver aquela pessoa numa vibração de luz. E tenho certeza que todos aqueles em quem estamos pensando nesse momento estão sendo abraçados pelas forças maiores e, ao seu tempo certo, encontrarão a solução das nossas lutas, das lutas deles e das nossas também. Vem aí, semana que vem, o Carnaval. Lembro sempre de Chico Buarque. Carnaval, desengano, deixei a dor em casa me esperando. E brinquei, e gritei, e fui vestido de rei. Quarta-feira sempre desce o pano. Linda música, antiga, de Chico Buarque. Por Deus, cuidado. Cuidado, eu sei que você adora o esquindô. Eu sei que se nós fizéssemos um baile aqui, meu Deus do céu, eu ia arrecadar muito dinheiro para a comunhão. Mas cuidado. Cuidado, porque nos dias de carnaval, as pessoas se sentem livres para fazer o que querem. E nem sempre aquilo que elas querem é equilibrado e útil. Então, pule, brinque, faça tudo o que você quiser dentro da responsabilidade. O carnaval vai passar, haverá outro momento em que sejamos igualmente chamados aos nossos melhores dias. No carnaval, todo cuidado é pouco, porque há uma grande energia que não é totalmente positiva e que envolve a mente e o coração de tantas pessoas. E eu quero, claro, depois do carnaval, poder encontrar todos vocês ainda melhores do que vocês estão hoje. Então, cuidado. Há uma antiga música que dizia assim: a quem me dera ter-te sempre ao meu lado, sem precisar dizer-te jamais, cuidado. Hoje em dia não tem jeito. A gente tem que dizer, cuidado, cuidado, juízo. Gente, eu sou da época que o pai e a mãe diziam, juízo. Nossa, juízo era uma coisa muito séria. Você tinha que ter juízo, querendo ou não querendo. Hoje, se você perguntar para uma garotada o que é juízo, você vai escutar coisa do Arco da Velha. Só eu falar do Arco da Velha, você já sabe a minha idade. Meus amigos, que nos vejamos sempre nesse diapasão de carinho e de respeito. E a todos aqueles que estão nos assistindo à distância, também meninos de sábado em todas as partes, até na Arábia Saudita, no Canadá, em todos os lugares, saibamos que ser um menino de sábado é ser generoso de verdade. Porque nós já sabemos o que nós podemos e devemos fazer. Se nossa consciência estivesse adormecida, poderíamos justificar a ignorância. Mas não somos mais ignorantes. Então vamos ao bem, vamos à luz, vamos à beleza cada vez maiores em nossas vidas. Flaviana, eu esqueci de perguntar uma coisa a você. Seria possível, no próximo mês de março, ao invés do primeiro sábado, eu ser escalada num outro sábado? Já tem uma agenda. Então, meus amigos, vamos nos encontrar em abril, porque em março, exatamente no primeiro sábado do mês, Dona Nívia, minha professora de geografia quando eu tinha 11 anos, fará 90 anos. E a família, os filhos, vão homenageá-la. E eu sou uma das únicas que não é da família inclusa. Então, eu não posso faltar, porque ela foi minha professora há muitos anos atrás. E mais que isso, uma espírita extraordinária, divulgou doutrina espírita a vida toda. Foi seu esposo, seu João,
já desencarnado, amigo de seu Mário, que junto com seu Mário, em 76, trouxe o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas a Brasília. E Chico Xavier esteve conosco, Deolindo Amorim, Herculano Pires e tantos outros. Um homem maravilhoso, já partiu para o mundo espiritual. Ela ainda está aqui e faz 90 anos. Então, não dá para dizer que eu não vou para homenageá-la, porque eu devo a ela, aos 11 anos que eu tinha, a primeira impressão que eu tive de que um professor do Colégio Casebe se importava com a gente de verdade. E vocês acreditam que eu nem a conhecia e eu me perguntava, que religião será que essa professora tem? E nunca imaginei que poucos anos depois eu estaria dentro da doutrina, a encontraria e tenho por ela uma admiração extraordinária. Então, como o mês de março já está todo ocupado, em abril, no primeiro sábado do mês, nós nos encontramos novamente. Que Jesus até lá nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Que todos aqueles em quem pensamos nessa hora possam ser tão beneficiados como nós que aqui estamos. Que a luz desse amigo inesquecível que é o Cristo possa estar conosco nos dias que virão, para que, uma vez passado os dias de carnaval, nós possamos nos reencontrar ainda mais felizes, equilibrados, sem solidão, sem tristeza, sem lágrima, sem morte. Que Jesus nos guarde, nos abençoe e voltamos à querida, esta fofinha, que tem gente que fala assim, meu Deus, como aquela senhora que dirige você é fofa. E eu digo, vocês não têm ideia da fofura. Queridos, até abril, então, quem pula carnaval, pule. O meu último carnaval foi quando eu tinha 12 anos. Eu me vesti de havaiana, eu e um grupo de amigas, fomos para o Clube do Exército. Eu levei um tombo e todo mundo passou por cima de mim. Quando eu consegui levantar, eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? E nunca mais pulei carnaval. Aquele foi o meu limite. Mas se você não tem 12 anos, se você tem 50 e vai no esquindô, cuidado com a água que passarinho não bebe. As pessoas estão tão tristes, desequilibradas, solitárias e às vezes violentas. Então vamos fugir daquelas pessoas que parecem tão alegres, mas que têm tanta tristeza no coração e ameaçam ir para cima de você sem motivo nenhum. Saia no esquindô e faça tudo que você quiser e que a sua consciência possa permitir. Nossa querida vai nos acompanhar na prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhinhos e mentalizar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está precisando de ajuda. Só nos resta agradecer muito a nossa amiga Maíse, que nos traz o conforto e a alegria juntos. Gratidão é o que nós temos a ela. Hoje eu ouvi 2 vezes que eu era uma fofa. Vocês me desculpem, tá, gente? Eu desejo, então, nesta noite, que façamos um agradecimento especial a Deus por tudo que nós recebemos, pela nossa vida, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos amigos que nos acolhem, pelos nossos vizinhos. E mais ainda, façamos a prece a Deus pelo nosso país, pelos nossos governantes e estendendo um pouco mais ao mundo, porque as pessoas precisam ser mais generosas, mas que perdoem mais, que aceitem mais. Somos todos seres humanos, trazemos as nossas deficiências, temos que nos
aceitar uns aos outros, como a nossa querida Maísa acabou de explicar. Nós temos que olhar o outro como ele é e não como nós queremos que ele seja. Jesus fez isso, nos deu o exemplo. Então vamos agradecer ao Pai maravilhoso que nos deu essa natureza, que nos deu um país maravilhoso, cheio de oportunidades. Agradeçamos de estarmos neste solo. Peçamos a Deus que olhe por todos os dirigentes do mundo, mas também olhemos para nós. Carnaval se aproxima. Carnaval, precisamos ter cuidado, como disse a nossa irmã. Façamos preces, fiquemos atentos a todas as ocorrências que estão ao nosso redor. Mas se nós estivermos com o coração voltado ao bem e as nossas ações também estiverem dirigidas segundo os ensinamentos de Jesus, nós estaremos muito bem. Então, na noite de hoje, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos que aqui vieram. O auditório está lindo, está repleto, porque vocês vieram atender a palestra da nossa irmã, que trouxe um alento, uma esperança, que é a generosidade. Então, vamos fechar os nossos olhos e dizer: Pai, muito obrigada por tudo que nos tem dado, pelas oportunidades, pelas alegrias e pelas tristezas. E que possamos, Pai, fazer dessas oportunidades motivos de aprendizado para podermos caminhar na estrada que Jesus nos mostrou para chegar até vós. Abençoai, Senhor, o nosso mundo, a nossa terra. Abençoai principalmente aquelas pessoas que ainda não o entendem. Abençoai, Senhor, a todos aqueles que ainda não ouviram a vossa palavra, mas que estão ainda em busca. Que todos neste momento recebam do alto, através da espiritualidade amiga, estas bênçãos que vêm lá do alto, tratando da nossa saúde, do nosso equilíbrio mental e emocional, e também dos nossos afazeres materiais também. Assim seja. Vamos em paz. Gente, é o seguinte, nós temos aqui um convite. É o Teatro Vida apresenta o musical Chico Xavier, que é o Anjo das Escritas Iluminadas. Então, vai ser nos dias 13, 14 e 15, no Teatro Nacional, na Sala Martins Pena. Às sexta-feira, às 20 horas, sábado e domingo, às 16 e às 20. Vocês podem comprar o ingresso pela Simpla. Deve ter um anúncio lá fora também, né?